Olá, corações. Coisa linda, né? É a palavra do Senhor. Cada vez que a gente lê, a gente se surpreende com alguma coisa gostosa. Eu estava aqui agora meditando em Juízes 15, 4, sobre a história de Sansão. Um homem que fez tantas maravilhas. Um homem que era tão forte, tão autoconfiante e no final das contas teve uma morte desastrosa, infeliz, não é verdade? Aí em Juízes 15:4 diz assim: Então saiu, capturou 300 raposas e amarrou as partes pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas e soltou, né, essas raposas e elas consumiram toda a lavoura dos filisteus. Gente, que incrível! Eu estava aqui vendo esse feito, nem tanto porque as raposas queimaram a lavoura dos filisteus, mas imagina um homem sem nem um tirinho de chumbo, aquelas balas que né, sedativas. Ele capturou 300, eu vou até ler de novo, 300 raposas, uma a uma, pelas suas mãos. Imagina que homem forte! E amarrou, e depois ainda fez tochas. Ou seja, ele fez 150 tochas. Meu Deus! E soltou as raposas. E isso ele fazia muitas vezes para se mostrar, né? Para dizer que Sansão era Sansão, né? Era o homem da força, era o homem do poder. E muitas vezes ele esqueceu que Deus, né? Que era o dono da força, o dono do poder, era quem estava na vida dele. E Sansão errou muito, errou feio. O meu conselho para mim, primeiramente, lendo e meditando nessa palavra, é para que eu não venha acreditar em mim mesma, porque de mim eu nada posso, nada sou, nada sei, porque assim está escrito na palavra do Senhor. Nada podereis fazer sem Deus. E eu gosto de levar muito assim a palavra do Senhor ao pé da letra, né? As conquistas, as coisas que eu faço. Eu gosto muito de dizer: Senhor, vai na frente, Senhor, faça isso, Senhor, me ajuda naquilo. E muitas vezes, pelo homem confiar em seu próprio poder, ele acaba quebrando a cara, literalmente. Quebrou a cara. Por quê? Porque ele não confia no Deus dos céus. Muitas vezes ele confia na sua própria força, ele confia no seu dinheiro, ele confia no seu poder, no seu nome, né? Que infelizmente ainda existe muito isso, né? De porque eu sou neto de fulano, sobrinho de cicrano, tio de beltrano, filho, enfim. Eu sou parente de alguém importante, então o meu nome é importante, então eu faço tudo confiando na importância daquela pessoa, né? E o rapaz aqui, o Sansão, ele confiava muito na sua né? No seu alto poder, né? Ele esqueceu de que foi Deus que chamou ele, que aquele cabelão que ele tinha, com toda aquela força, né? Ele era nazireu, né? Era para a obra de Deus, ele era juiz. Ele tinha que fazer tudo na direção do Senhor. Ele tinha que se expressar, né? Buscando em Deus sabedoria. Mas a gente não vê em nenhum momento. Eu não vejo. A única vez que eu vejo Sansão falar com Deus e pedir novamente para dar força, para dar poder para ele, é no momento em que ele vai derrubar o templo, né? Que está lá, um estádio, né? Onde tem muita gente lá, e ele é amarrado entre as colunas do templo para
até por motivo de, digamos assim, de apresentação, né? Ele está ali como sendo apresentado em um teatro, né? Para que as pessoas vejam quem era Sansão e o que Sansão se tornou. Então, ele naquele momento, ele fala com Deus e ele pede poder para Deus e Deus concede. E ele tem um fim trágico e triste. E aí eu fico pensando, já imaginou se logo no início Sansão pedisse sabedoria para Deus? Sansão pedisse respostas para Deus? Sansão orasse, falasse com Deus? Quantas coisas teria sido evitada na vida de Sansão? Não é verdade? Ele teria sido realmente o homem que Deus escolheu para governar uma nação. Mas Deus, eu amo falar do livre-arbítrio. Deus é aquele que não interfere na minha vida e nem na sua vida. Deus está ao nosso redor. Ele está nos ouvindo em todo tempo. Ele está esperando em todo tempo abrirmos a boca, pensamento, dobrar joelho, ler palavra, falar com Deus. Ele aguarda. Deus pode até mandar uma advertência quando Ele te ama muito. Ele até usa alguém e diz assim, olha, vai lá e fala, para mudar de vida, mudar de estilo, mudar de caminho. Porque eu tenho um plano. Deus é tão lindo, né? Mas tem pessoas que dão ouvido à voz do Senhor, outras não dá. Então aquelas que não dão ouvido à voz do Senhor, elas literalmente se esbagaçam, né? Que a gente viu aqui que Sansão, ele foi aconselhado pelos pais, ele foi aconselhado por alguém, pela família, mas ele, era Sansão. Então Sansão simplesmente deixou-se levar, né, pelo seu poder. E nós vimos aqui que nada adiantou. É por isso que eu prefiro confiar em Deus do que confiar em mim mesma. Em confiar na minha autossabedoria, né? Não que eu sou sábia o suficiente. A gente busca, né, todos os dias um pouco de sabedoria com Deus. A gente estuda, a gente está aí no caminho para aprender mais de Deus, para falar com Deus. Então, quando a gente está na presença do Senhor e a gente dá ouvidos, Deus fala. E a gente acaba confiando em Deus. A gente acaba fazendo as coisas, tomando decisões, fazendo algo que agrada ao Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Muitas vezes a gente quer fazer um projeto grande e a gente fala com Deus, Deus me abençoa, abre a porta, faz isso, faz aquilo. Nós estamos simplesmente confiando no Deus que servimos. É assim que devemos ser. Não se achar autossuficiente a ponto de não falar com Deus, de simplesmente eu vou por aqui e acabou, né? Então o que vai acontecer? Infelizmente vai ter um fim trágico, principalmente se estiver na presença de Deus. Porque eu falo e repito, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então quer dizer, as pessoas que estão lá fora da presença do Senhor, elas fazem, como diz o ditado, o que lhe dá na telha, né? O que lhe dá vontade de fazer. Elas não têm obrigação nenhuma de pedir licença para Deus, elas não têm obrigação nenhuma de falar com Deus. Elas vivem por viver, elas fazem e acontecem dependendo da sua vontade, do seu alto poder. Mas nós que servimos ao Senhor, somos um povo diferenciado, somos um povo escolhido para atender à voz de Deus, para confiar em Deus,
para orar a Deus, para pedir direção a Deus. Porque se nós, servindo a Deus, fizermos da nossa vontade, Deus simplesmente vai sair. Deus sai da cena, você vai terminar o seu ato sozinho, porque Deus não vai estar mais com você. Entendeu? Então, quando aconteceu tudo isso com Sansão, né? Ele simplesmente estava só. Deus se retirou. A presença de Deus saiu da vida de Sansão. Então, o que restou a Sansão agora? Nada mais. Ele foi ser escravo, né? A gente tanto está escrito como tem filmes que mostram Sansão, né? Ali como se fosse um boi, né? Na época tinha uns bois que giravam as rocas. Então Sansão, ele foi trabalhar naquilo, cego, sendo humilhado. Já imaginou? Aquele grande homem de Deus, aquele grande homem que Deus confiou uma nação na mão dele. Ele agora estava ali sendo escravo dos filisteus. Estava sendo, virou chacota, né? Chacota dos filisteus. É triste isso. Então, eu vejo isso como um grande ensinamento para nós. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, o justo viverá pela fé e a fé em Cristo, tá? A gente não tem que ter fé no nosso próprio poder. A nossa fé está em Jesus Cristo e não na capacidade que nós temos, né? Nós devemos compreender que todos os fatos, todas as coisas que o crente vive é na presença do Senhor. Na dúvida, é melhor confiar em Deus. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, pergunte a Deus. Senhor, tá certo isso? Tá certo aquilo ali? Porque senão o fim é trágico. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos aonde as pessoas não têm mais amor, né? O amor de muitos estão se esfriando. Não vou falar não tem mais amor não, que ainda existe amor, né? Isso aí é radicalizar. Mas aonde o amor de muitos estão se esfriando. E Deus é tão soberano e poderoso que Ele nos adverte. O Senhor nos adverte todos os dias como viver da melhor maneira. A palavra do Senhor, ela é linda, perfeita. Ela é perfeita. Então vamos viver a palavra de Deus. Vamos viver ela enquanto é tempo. Porque Deus, Ele é perfeito. E se eu decido confiar no Deus perfeito, pode ter certeza que eu não vou ter um fim como de Sansão. Eu vou ter um fim bem melhor. Porque se nós for ver a realidade dos fatos, o Sansão, ele se suicidou, né? Ele morreu ali junto com todo mundo naquele lugar. Então, ele simplesmente se suicidou. Isso é triste, é trágico, né? Então, lendo a história de Sansão, dá até uma grande angústia, uma tristeza de saber que aquele homem foi chamado por Deus para fazer coisas maiores, coisas melhores. E ele teve aquele fim. Mas eu rogo a Deus por mim, por você, por mim, por nossa família, por nossos conhecidos, amigos, parentes, pelo povo que ainda está aí fora, que não conhece ao Senhor, que um dia Deus venha chegar na vida deles e a história deles venha ser mudada. E que eles também passem a confiar em Deus. Amém? Que Deus te abençoe.